Olá, queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam maravilhosos. Legal? Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre o período composto por orações coordenadas, correto? Sim, na verdade, o que sugerem as orações coordenadas? Primeiro vamos definir bem. Oração, nós bem sabemos, é toda a sentença, todo enunciado que esteja centrado num verbo ou expressão verbal. Assim sendo, as orações, tantas serão as orações quanto forem o número de verbos, correto? Desde que eu tenho uma oração única, eu tenho aquilo que a língua denomina de período simples, apenas uma oração, também chamada de oração absoluta. Agora, quando nós construímos um parágrafo, um período, com mais de uma oração, 2, 3, 4, meramente separadas por vírgulas ou conectadas por um elemento de coesão, no caso a conjunção, nós temos o período composto. O período composto pode ser composto por orações coordenadas, independentes entre si, ou seja, uma oração não desempenha um papel sintático na outra. Orações subordinadas é o momento em que você contempla orações que dependem uma das outras ou uma oração desempenha um papel sintático na oração principal. E temos também o chamado, denominado período misto. É o momento em que você engloba a existência de todas juntas, simultaneamente, coordenada, subordinada, intercalada, enfim. Hoje vamos falar do período composto por, vamos lá? Orações, período simples composto, período composto por orações coordenadas ou coordenação, correto? O período composto por coordenação pode ser sindético ou assindético, ou seja, orações sindéticas ou assindéticas. Vamos distinguir isso também, ressaltando nós sempre para não deixar de falar que este estudo é um vislumbre, é uma contemplação presente na sintaxe, que é um campo da gramática que busca essas análises, contempla, vislumbra essas análises, as análises de termos, de oração, de concordâncias, de regências. Vamos lá então? Ótimo. Orações coordenadas assindéticas, vamos começar por elas e depois falaremos das sindéticas. Bem, cabe nos dizer de pronto o seguinte: existe uma palavra grega chamada de síndeton. Síndeton. Essa palavra é igual a conjunção em língua portuguesa. Bem, nas aulas de redação, vocês estudam e trabalham a conjunção como sendo um elemento de coesão, porque eu insisto em dizer que as partes de um texto não podem ser solitárias. Elas devem ser solidárias, senão você não está construindo um texto. E esta, digamos, solidariedade entre as partes do texto é estabelecida justamente pelos elementos de coesão. As palavras que em língua portuguesa têm o objetivo de conectar outras entre si, estabelecendo relações entre elas. A conjunção, por excelência, liga orações entre si. Correto? E estabelece, óbvio, relações. Agora, quando eu me refiro a orações coordenadas assindéticas, esse a que aqui está proposto significa não sindética, ou seja, não há a presença de uma conjunção. As orações são meramente separadas por vírgulas. Vejamos exemplos aqui. Ele chegou, olhou tudo, nada disse, espantou-se. É natural e desde tenro ensino e aprendizado, nós discernimos que
quando temos orações subsequentes, ou seja, na sequência uma após a outra, se não há elementos de coesão, minimamente estas orações serão separadas por vírgula. Vejam, o que temos aqui? Ele olhou, vírgula, ele chegou, vírgula, olhou tudo, vírgula, nada disse, vírgula, espantou-se. Observem, todas essas orações, primeiro, são coordenadas, porque são independentes entre si, ou seja, uma oração não precisa da outra para lhe completar o sentido, uma oração não depende da outra como termo sintático, nada disso acontece. E terceiro importante, não há a presença de conjunção conectando tais orações. Então, todas as orações aqui, e vejamos, 1, 2, 3, essas 4 orações aqui presentes compõem um período composto de 4 orações, correto? Diferente do período simples, que é uma só. Compõe um período composto, e se as orações são independentes, período composto por coordenação, e se não há conectivos, não há conjunções, período composto por coordenação assindéticas. Tudo bem? Então são orações subsequentes, sem dependência sintática e sem conectivo a ligá-las. Poderia eu transformar esse período num período composto por coordenação sindética. Bastar-me-ia colocar os síndetons, as conjunções que dão um sentido lógico, promovendo o mecanismo que a redação ensina como coesão textual. Vamos lá. Ele chegou e olhou tudo, vírgula, mas nada disse, pois espantou-se. Uma vírgula aqui. Veja, alguma mudança de significado? Não exatamente, mas certamente enriqueceu-me o texto, pontuando os elementos que conectam as orações entre si, correto? Conectam as orações entre si e estabelece, ou melhor, estabelecem entre elas vínculos significativos. Um erro aqui, erro que digo é, um uso inadequado de uma conjunção, neste caso, promoveria para nós aquilo que nós definimos de erro de coesão textual. E nós devemos evitar sobre todo modo, correto? É importante também para nós, nesta aula introdutória, evidenciar a distinção gritante e grande entre a coordenação e a subordinação. Farei isso também e na aula presencial nós trabalharemos as orações coordenadas sindéticas, embora eu passe um exemplo delas hoje. Vamos lá então? Vamos mostrar aqui embaixo a diferença entre coordenação e subordinação, beleza? Veja só, que interessante. Vejam, queridos, construí aqui embaixo uma oração, na verdade um outro período, que distingue-se grandemente do mantido em cima. Lhes afirmei que aqui nós temos orações independentes entre si. Ele chegou, olhou tudo, nada disso, espantou-se. Evidenciei que essas orações são meramente separadas por vírgula, então se são independentes e não têm conectivo, são coordenadas assindéticas. Perfeito. Já o caso de baixo, o que temos aqui? Nós esperamos. Bom, aqui nós temos uma primeira oração, muito bem. Que você venha, nós temos aqui uma segunda oração. Como disse, onde houver verbos, há orações. Perfeito? Muito bem. Vamos separar essas duas orações aqui? Vamos fazer uma análise sintática na primeira oração. Nós é o que? Sujeito desta oração? Muito bem. Esperamos. Bem, quem espera, espera algo. Temos aqui um verbo transitivo direto. Ora, fica evidente para mim a grande diferença desta construção para a de cima. Porque se eu elaborasse isso aqui, tão somente com esta oração, nós esperamos,
certamente o conteúdo apresentado não teria sentido. Eu digo para você, olha, eu espero, e você me pergunta, espera o quê? Correto? Então, este verbo, como sabemos, solicita um complemento para ele, e que no caso está sendo realizado por esta oração. Se o verbo é transitivo direto, o complemento que ele pede é um objeto direto. Então, o que temos aqui? Uma oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Ou seja, reduzindo, uma oração que faz papel de objeto direto. Então, existe uma relação clara, explícita, de dependência entre esta oração e esta oração. Já que a base da minha análise parte daqui, essa será chamada de oração principal. E esta será chamada de oração subordinada substantiva, como já lhes ensinei ou como já lhes comentei. Por quê? Primeiro, oração porque tem verbo, subordinada porque vincula-se a outra, substantiva porque papel de núcleo de objeto direto é substantivo, objetiva direta é a função que ela executa. Correto, queridos? Então, essa é a gigante, grandiosa distinção que existe entre coordenação e subordinação. Perfeito? Muito bem. Só para deixar claro e dizer a vocês, não, quando eu realmente não falei sobre isso, eu vou lhes mostrar também um período simples e a distinção, só entre eles, basicamente nesta aula, e na aula online mostrarei os exemplos das sindéticas. Será melhor assim para nós. Perfeito? Vamos lá. Só para deixar claro, porque eu não gosto muito de falar de algo e não expor, eu queria apenas exemplificar ainda nesta aula um período simples, só para nós compreendermos bem. Já que eu falei de orações coordenadas, falei das subordinadas e agora do simples. O processo inverso, mas com plena compreensão. Vejam só, a marcha da sua vida findou. Vamos fazer uma análise disso? Pelo menos no que diz respeito ao período? Vamos lá. Onde tem o verbo aqui? Como sempre eu digo, o verbo é o carro-chefe, é o porta-voz, ele é o nosso vetor, a nossa bússola de análise, ou da maioria das análises em língua portuguesa. Sintáticas, então, nem se diga. Queridos, o que eu tenho ali? Apenas um verbo, que por sinal é um verbo intransitivo, ou seja, não requer de nós nenhum complemento. Bem, se eu tenho um verbo só, eu tenho aquilo que se denomina de período simples. Eu tenho só um verbo, eu tenho um período simples, ou tenho aquilo que se denomina também de oração absoluta. Correto? Aqui a análise vai ser só sintática dentro da estrutura da própria oração. Não existe análise relacional entre ela e nenhuma outra. Para que isso aconteça ou acontecesse, eu deveria colocar uma vírgula ali e prosseguir na minha tessitura, na minha construção textual. Mas não sendo assim, a análise fica encerrada por aqui. Em nossa aula online, eu falarei das orações coordenadas sindéticas, de 5 categorias: aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Perfeito? Uma semana abençoada para todos nós. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.